novo tempo do Senhor para nós, um entendimento novo. Teremos dias de festa nessa igreja e o teu coração vai incendiar. Que seja remido o tempo, a techuvá do eterno sobre cada um. A fagulha que há no coração aqui, Senhor, a tua Torá sobre cada um. Pai, incendeia, traz sonhos, traz visões. Os teus dons manifestem-se de acordo com a tua Torá, conforme aquilo que o Senhor predisse, conforme aquilo que o Senhor decretou. Em nome de Yeshua HaMashiach. Nós queremos, ó Deus, ver um novo tempo sobre a tua igreja, não pautado mais em teologias, invenções, pensamentos filosóficos e humanos. Nós queremos, ó Deus, estar de acordo com a tua Torá, porque o Senhor falou e vai cumprir. Nós estamos aqui nessa paraxá semanal falando a respeito da lei que foi recebida, a paraxá Ki-Tisa, que significa então levarás. Ela já foi estudada no Shabat e nós damos uma ênfase muito profunda a respeito do que é o Shabat, o que Deus organiza sobre isso. Vou dar uma pincelada, vou dizer assim, para vocês. E esse cenário teve muitos eventos. Teve alguns detalhes do Mishkan, do tabernáculo que Deus fez, e teve também algumas orientações a respeito dos tempos e épocas. Talvez os códigos mais poderosos para que o homem entenda os princípios do Eterno, que são os tempos determinados pelo Shabat e pelas festas. Entretanto, preste muita atenção nessa introdução, o povo tinha acabado de sair de uma escravidão do Egito. Eram para ser 400 anos, mas foi 430 anos de escravidão. E o que acontece? Eles saem de lá com a riqueza do Egito. E talvez eu fique pensando, por que eles saíram com a riqueza do Egito? Eles saíram muito ricos. Toda a riqueza que havia no Egito foi entregue nas mãos de Israel. E essa riqueza alguns pensam que foi um saque. Parece que Israel saqueou o Egito e foi embora. Não. Na verdade, toda a prosperidade que o Egito tinha veio da mão de um homem chamado José. Então nada foi do que a devolução, a porção do Eterno, na mão de quem é digno a herança. Por mais que Israel se perdeu e veio esquecer da Torá, Deus não esquece de quem é justo. Diga amém. Se há um tzadik, um homem justo na sua linhagem, ele honra a memória desse justo. E por causa da vida de José, e por causa da prosperidade que ele trouxe para o Egito num período de escassez, José enriqueceu o Egito. E na hora que eles foram embora, o povo de Israel, que até então estava escravizado, agora, com dignidade, sai com toda essa riqueza. Agora, preste atenção. Não é o tema que eu quero me aprofundar aqui, mas se você começar a pensar, uma riqueza sem propósito vira idolatria. Porque um povo que está cativo numa escravidão pode receber a maior riqueza, ele não vai saber o que fazer. Então cuidado com o que você pede ao Senhor e cuidado com aquilo que você deseja alcançar. Porque para tudo que Ele vai te dar na sua mão, você precisa estar preparado para isso. E por incrível que pareça, a maioria do ser humano não se prepara para receber nada de Deus, mas quer receber tudo. Você precisa entender que a porção que Deus tem para dar sempre vai ser conforme a capacidade de cada um. Se você não se prepara, você não vai receber na proporção para a capacidade. E se receber, você vai construir um bezerro de ouro e vai destruir a sua vida e a sua geração. Nós temos um cenário de 3.000 mortes aqui por causa dessa falta de entendimento. Até a riqueza de Deus na sua mão pode gerar morte se você não sabe se preparar para receber. Então preste muita atenção naquilo que você espera receber do Eterno. E a Torá é dada para que nos venhamos a preparar, para que nós venhamos a nos preparar, melhor dizendo, para tudo aquilo que Ele tem para nos dar. Porque todos os preceitos que você precisa saber para alcançar da parte do Eterno, tudo que você precisa, tem uma orientação na Torá de como você deve se comportar para isso. As pessoas confundem a graça com a falta de preparo.
Isso não é graça, isso é desgraça. Porque se você quer receber de Deus e não está preparado para receber, vai dar problema. Então, cumprir preceitos da Torá, conhecer o que ele tem para nós, não é para nos aprisionar no legalismo. Nós vivemos na graça, sim, diga amém. Mas sabemos que a graça jamais anulou a lei, diga amém e aplauda o Senhor. Porque se a graça anula a lei, ela tira de nós os preceitos para que nós possamos receber a graça. Porque para receber a graça é dom de Deus, sabemos, mas para receber na proporção das nossas necessidades. Então, queridos, tudo que nós quisermos receber do Eterno, nós temos que nos preparar para isso. E aqui, nós estamos num cenário onde o povo sai riquíssimo, e enquanto, olha o que faz a falta de instrução. Israel não tinha instrução. E enquanto Moisés sobe no Monte Sinai para receber a instrução, o que eles fazem? Eles se perdem, e toda a riqueza que eles tinham construído, recebido, na verdade, pela graça, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Eles passaram muito tempo de dores na escravidão, mas quando saíram de lá, saíram ricos, com a bênção do Senhor que enriquece sem acrescentar dor alguma, e com mão forte, livramento e sinais. Agora, na hora que eles precisavam de uma instrução, de saber como deveriam andar, quando Moisés se ausenta por 40 dias, eles se perdem com o dinheiro que tinham na mão. E era tanto dinheiro, queridos, porque eles não deram do que estava faltando, eles deram do que estava sobrando, a ponto de construir um bezerro de ouro para adorar. Então, queridos, não se deixe enredar pelo materialismo, pela riqueza, por aquilo que tua mão pode receber, seja do Senhor ou seja do teu próprio esforço, se você não tiver a instrução de como você pode avançar com isso. Boa parte da riqueza que você recebe, ela tem um destino chamado tzedakah. Se você não entender que a tzedakah foi criada por Deus para que aumente a tua prosperidade, você sempre vai ficar lutando e sempre vai ter um teto naquilo que você deseja receber. Então faça tzedakah. Tzedakah não tem nada a ver com dízimo, primícia e oferta. Tzedakah é uma oferta de justiça na terra que você pode fazer. E você precisa aprender esse princípio. Ah, mas aí eu vou estar tirando mais da minha casa ainda. Essa é a mentalidade de escassez, de achar que porque você ganha pouco, você não pode fazer pelo menos um mínimo por alguém. Aprenda o princípio de tzedakah, porque isso é que desata a prosperidade e protege aquilo que você recebe. Quero dar uma ênfase então aqui, dentro dessa... Introduzimos toda essa parte aqui, para que você consiga raciocinar. E vamos colocar o primeiro slide, por gentileza. O ensino de que a construção do tabernáculo não pode ocorrer no Shabat vem diretamente da Torá. Em Êxodo 31, 12 e 17 e Êxodo 35, 1, 3. Elohim adverte Moshe que os judeus não devem violar o Shabat para construir tabernáculo. Preste atenção nisso. Deus mandou fazer o tabernáculo e dar uma orientação. Porque é um lugar santo. O povo pode se confundir e achar que pode construir no Shabat. Então não deixe o povo fazer isso. Aqui nós vimos isso no Shabat, no culto do Shabat. Você pode estudar sobre a importância disso e assista lá, está no aplicativo já, o nosso culto do Shabat. Então, mas aqui dá uma introdução para você entender. Tem um segredo por trás disso, né? Do Shabat ser falado antes do bezerro de ouro e depois do bezerro de ouro, que é um sentido de santificação. Então, por muito tempo, a igreja cristã ficou alheio a isso. Na verdade, a igreja cristã continua alheia a esse princípio do Shabat. Mas nós entendemos aqui que há algo poderoso da parte de Deus para que nós venhamos a desfrutar. Então, nem o trabalho da construção do que Deus tinha mandado, que é santo, pode ser feito no dia do Shabat, de tão sério que é esse dia que ele organizou para a santificação. Pode colocar o próximo slide? Elohim advertiu Moshe:
Os judeus podem pensar que a construção do templo é uma mitzvah tão importante que devem continuar construindo no Shabat. Porém, isto é proibido. Adverta-os que qualquer trabalho necessário para construir o tabernáculo não poderá ser realizado no Shabat. Olha só, então aquilo que eu já comentei, pode colocar o próximo slide então. Os judeus devem guardar a santidade do dia e abster-se de trabalho. Agora é para sempre. O dia de Shabat é um sinal entre eu e o povo judeu de que são meu povo. Olha só, eu conversava isso ontem no culto do Shabat, explicando que para nós, gentios, o Shabat tem o mesmo peso e o mesmo sentido. Porque quando Deus santificou o sétimo dia, não tinha judeu. Não era o judeu Adão e a judia Eva. Era a humanidade. E o Senhor santificou o Shabat. Agora, ele deu como uma ordenança, uma aliança para o povo judeu. Qual é a diferença do gentil para o judeu? É como um casamento. O Shabat para o judeu é um casamento. É como se Deus tivesse... Vamos pensar no casamento. O judeu é o noivo Deus é o noivo e o povo judeu é a noiva. Se algum deles não aparece no dia, pensa num casamento. Quantos já foram em casamentos aqui? Ok, tu já chegou num casamento, tomara que você não tenha tido essa experiência. Chegar lá dentro, o noivo esperando. Espera. Na nossa tradição, quem espera é o noivo. E a noiva não vem. Dá casamento se isso acontece? Claro que não. Dá um baita de um problema, né? E uma tensão. Então, o sentido de Israel com o Shabat é como se Deus estivesse casando com Israel. E se Israel não comparece, não tem casamento. Agora, você que está aqui sentado, vamos dizer que está presenciando um casamento, você é o convidado. Você foi convidado para essa festa. Toda festa você vai poder participar, diga amém. Agora, se você não aparecer na festa, o que acontece com os noivos? Nada. O problema é teu, que perdeu. Perdeu o casamento. Quem perdeu foi tu. Está entendendo o que é o Shabat para o gentil? Tem algo preparado, poderoso, que vai abençoar a tua vida e você foi convidado para estar. Se você não veio, é uma escolha sua. Você vai deixar de ter o benefício. E o interessante é que você não vai entrar para as bodas. E esse que é o problema. Porque você vai ver lá na parábola em Mateus 25, que 5 estavam preparadas e entraram. E 5 ficaram de fora. Que você não seja aquele que fique de fora, diga amém. Mas há uma diferença aqui de peso no sentido da guarda do Shabat. É como com o povo judeu e com o povo gentil. Então não fique de fora da festa, meu irmão. Não espere para entrar, depois bater desesperado quando tu vê que não vai ter condições de entrar e dizer assim, eu quero entrar, só acabou nosso óleo, faltou torar. Daí vai dizer assim, pois é, não conheço vocês. Mas fechando, só para você entender qual é a importância disso. Então há essa preocupação, vamos dizer assim, de ensinar o povo a importância da santificação. Por que Deus fala sobre a santificação num dia e nem para as coisas santas? Porque Deus sabia que o povo ia se corromper com a riqueza que tinha recebido e por falta de orientação. Então ele já criou o Shabat como um lugar de santificação. Posterior ao bezerro de ouro, o Shabat continuou valendo. E Deus continuou a organizar. Hoje nós vamos aprender algumas coisas importantes aqui. Pode colocar o próximo slide? Moshe recusa a oferta de Elohim para ser o novo patriarca. A ideia de que Elohim ofereceu a Moshe a chance de ser o patriarca de uma nova nação aparece em Êxodo 32:10. Agora, pois, deixai-me para que se acenda entre eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Dentro dessa paraxá também vai falar disso. Deus fala com Moisés assim, não, esse povo está pecando, eu vou destruir todos eles e vou fazer a partir de ti um novo povo. Houve essa proposta para Moisés, por causa do pecado do bezerro de ouro. Entretanto, Moisés aqui, como um protótipo, como um tipo do Mashiach, ele não aceita isso e apela para os patriarcas. Você vai ver no próximo slide aqui. Moshe rejeita essa oferta e intercede pelo povo.
A metáfora da cadeira de 3 pernas aparece no Midrash Shemot Rabbah 44:9, onde Moshe argumenta que se o mérito dos 3 patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Obrigado. não suficiente para salvar Israel, como ele sozinho poderia sustentá-los? Pode colocar o próximo slide. Esse é o Midrash traz essa fala, que ele conversa com Deus, ele faz tipo uma metáfora com Deus, falando sobre uma cadeira de 3 pernas. E pode ler ali para nós como ficou essa conversa. Mestre do universo, se uma cadeira com 3 pernas balança, como pode uma cadeira de uma só perna permanecer de pé? Se os méritos dos 3 patriarcas forem suficientes para salvar o povo judeu da tua ira, como posso eu, um só homem, esperar que os proteja? Olha só que interessante essa conversa, né? Isso aí, para quem não sabe, o Midrash ele é uma parte da Torá oral que explica o que aconteceu nas entrelinhas do que não foi escrito. Não é uma invenção, não é algo que... Mas olha a responsabilidade de Moisés ao receber essa proposta de começar tudo de novo. Diz assim, olha, se os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, não conseguiram organizar esse povo, eu sozinho vou conseguir gerar uma nova nação que seja mais fiel do que essa. Olha um exemplo de humildade também e de intercessão. Imagina um povo numa nação com uma promessa daquele tamanho. Moshe é um exemplo do Mashiach. E a raiz do Moshe vem de Mashiach também, o ungido para. Então, se nós somos o modelo de Yeshua, se nós temos ele como modelo, nós não queremos posições, nós não queremos lugares, nós queremos que o propósito se cumpra na vida daqueles que estão debaixo da Torá. Aplaudo o Senhor por isso. E vai se cumprir. Sempre haverá pessoas querendo o teu lugar, querendo a tua casa, querendo o teu salário, querendo a tua profissão, querendo o teu carro, querendo tua esposa, querendo teu esposo, querendo os teus filhos, querendo o que você possui. Esse mundo está cheio de pessoas doentes. Mas eu quero dizer para você algo poderoso. Ninguém pode tirar aquilo que não foi dado por eles. Vou repetir para você entender. Ninguém pode tirar de você aquilo que eles não deram para você. Quando Deus coloca algo na sua mão, só tem um que pode tirar da sua mão. O próprio Deus que te deu. Aplaudo o Senhor por isso. Ninguém vai tirar se não for Deus. Então se Deus... Agora, saiba se Deus colocou mesmo. E se você, como no início falei, está preparado para receber o Senhor. Pode colocar o próximo slide. Dirigindo-se a Elohim, Moshe orou. Lembre-se de Abraão, Isaac e Jacó, teus servos para os quais jurastes em teu sagrado nome. Eu multiplicarei sua semente como as estrelas dos céus. Lembre as 12 tribos sagradas, teus servos, e salve o povo judeu em seu mérito. Olha só que maravilha. Faz parte então dessa conversa, desse diálogo. Então, essa paraxá está nos ensinando a entender como nós intercedemos por alguém, mesmo em meio a uma situação terrível. E nós vamos ver que o próprio Eterno vai dar uma oração para Moshe, ensinando como ativar os méritos dele sobre o povo, para que seja protegido. São 13 méritos que existem, que o próprio Eterno fala, e no hebraico a gente não consegue ver isso. Mas vamos continuar aqui. Os levitas executam 3.000 pessoas. Esse episódio ocorre após o pecado do bezerro de ouro, em Êxodo 32, 27 a 28. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: cada um ponha a espada sobre a coxa, e passai e tomai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. Olha que palavra. Devido ao pecado, Deus disse, agora os levitas vão ter que executar os que incitaram o povo a fazer esse bezerro. E foram 3.000 homens que fizeram isso. Pode colocar o próximo slide. Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens.
A tradição judaica sugere que os mortos eram principalmente egípcios convertidos que instigaram a idolatria. Lembra que veio com o povo de Israel muitos egípcios que passaram o sangue no umbral, em Peça, e também saíram ilesos por isso? Num momento, você vai ver, não sei se eu coloquei aqui ou se eu estava estudando, eles têm um nome, esse bezerro, e era uma entidade adorada no Egito. E aí, na hora que eles ficaram sem um Deus, eles simplesmente, vamos adorar o Deus que é mais comum. E esse Deus é tão forte na cultura egípcia que você vai lembrar da visão das vacas magras lá de José e das vacas gordas. O que são essas vacas? Nada mais do que o Deus. Por isso que o faraó escutou José, porque ele falou da parte dos deuses. Quando ele fala que José tinha um espírito dos deuses, ele não estava falando do Deus nosso. Ele estava reconhecendo que José era um homem que tinha a revelação dos deuses, porque ele viu 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Ele teve uma revelação, e o número 7, tanto no místico como dentro da palavra, na própria Torá, tem um valor importante. Então o faraó recebe a palavra porque ele entende que os deuses, o Deus bezerro, estava avisando ele do que ia acontecer, e não o Deus de Israel. Se fosse, claro que ele leva José, e José, você sabe toda a história, nós já estudamos essa paraxá, consegue mudar a história do Egito, mas não por causa do Deus de Israel, na primeira mensagem. Depois o Deus de Israel se apresenta e você vai ver toda a história ali e honra José. Mas a atenção de trazer um prisioneiro da prisão e colocar na frente dele foi por causa da interpretação do sonho que apontava para esse Deus. Coloca o próximo slide aí. Os levitas executaram 3.000 pessoas com espadas, todos eles egípcios convertidos. Atos 2:41. De sorte que foram batizados os que, de bom grado, receberam a sua palavra. Naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Há um paralelo aí também. No Sinai, após o problema do bezerro, aonde a Torá, porque Sinai, o que está acontecendo lá é Shavuot. A outorga da Torá é a festa de Shavuot. Em Sião, e esse é o nome da nossa caravana, agora eu vou fazer um merchan aqui, vamos fazer uma caravana agora para Israel, do Sinai a Sião. E ensinar, estaremos indo no ano que vem, estamos fechando tudo aí. Eu não sei, o Caleb tinha olhado ali no telefone antes de nós sair de casa, hoje de tarde, hoje de manhã, ele me falou que tinha 192 pessoas interessadas. Então, deve ter mais do que isso, acho que já passou de 200. 200 pessoas interessadas por essa caravana. Agora, que nós vamos fazer em Israel em 2026. Aplaudo o Senhor por isso. Vamos levar 200 pessoas? Não. 45 vagas. Então, eu acredito que vai dar aí bastante disputa nesse processo. Glória a Deus por isso. Mas vai ter outras caravanas, diga amém, por favor. Então, olha só, por que eu estou falando isso aqui? Porque no Sinai houve essa questão de, enquanto o Shavuot, a outorga da Torá estava sendo entregue, o povo se corrompeu. Em Pentecoste, quando a Torá é cravada nos corações e entregue para o povo de Israel, é restaurado e 3.000 almas são agregadas ao povo novamente. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E aplaudo o Senhor mais uma vez. Pode colocar o próximo. Intercessão pela palavra. 13 qualidades da misericórdia. Não precisa ler em hebraico, pula essa parte. Tá. Ok, obrigado. Vamos chegar lá. Revelados a Moshe por Elohim após o pecado do bezerro de ouro. Olha só, vamos ser então agora uma questão das 13 qualidades. Eu pulei a parte do Deus ali, acho que eu não coloquei, se coloquei tá mais para frente. Porque a gente fica tão maravilhado, começa a estudar, e a gente quer escrever um livro aqui para vocês, mas não dá tempo, né? Vamos tentar ver aqui o que acontece. Então Deus apresenta para ele, porque ele faz uma intercessão. Vamos ler os próximos. A fonte primária dessas qualidades é Êxodo 34, 6, 7. Onde Elohim passa diante de Moshe e proclama seu nome e suas qualidades de misericórdia. Ó Senhor Deus compassivo e misericordioso, longâmino e grande com bondade e verdade, que guarda misericórdia para milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado
e que de modo algum absolve o culpado. Êxodo 34, 6, 7. Olha só, nesse texto, o Senhor fala, está registrado aí, e você vai conhecer agora os 13 atributos de misericórdia de quem Deus se revela do que Ele é e do que Ele pode fazer por você. E dá uma oração para Moisés de intercessão. Ele mesmo intercede pela palavra do Eterno para que mudasse a sorte do povo de Israel. A tradição... Próximo. A tradição rabínica ensina que essas palavras revelam a fórmula da oração mais poderosa para despertar a misericórdia divina. O Talmud explica que Elohim ensinou a Moshe que sempre que Israel recitasse essas qualidades com sinceridade, ele perdoaria seus pecados. Olha só, então a oração é uma oração de retificação. Cada vez que o povo de Israel orar essa oração, ele vai ser perdoado dos seus pecados. Aí você pode dizer assim, peraí, mas tá meio confuso esse negócio, porque como que Deus dá algumas coisas para perdoar pecados antes do Mashiach aparecer? Aí que está a grande diferença, que nós não conseguimos entender qual é a função do Mashiach para Israel e qual é a função do Mashiach para nós. Eu sei que pode parecer até uma heresia dentro do pensamento cristão, mas não é a mesma abordagem, não é a mesma forma, não é a mesma maneira que Jesus, vamos usar o termo para você entender, se revela para Israel e que se revela para os gentios. Para os gentios, ele é o bezerro cevado da parábola do filho pródigo, que aqueles que estavam afastados recebem numa festa. Para o que estava em casa, que reclama, que guardava todos os princípios, não recebeu nenhum cabrito, né? Então o que está acontecendo? Eles não conseguiam enxergar o que eles já tinham estando na casa do Pai. Mas para aquele que estava fora, e não está falando do perdido pecador, está falando das 10 tribos, eu já ensinei isso aqui para você, aqueles que regressaram, que estão fazendo techuvá, ele é o motivo da techuvá. E Yeshua, como Mashiach, ele é aquele que resgata os de fora e é aquele que preserva os de dentro. Diga amém. Amém. Não sei se você entendeu o que eu falei. Ele resgata os de fora e preserva os de dentro. Os de fora são resgatados para voltar para onde eles estão. E ele preserva os de dentro. Não estou dizendo aqui que há salvação sem Yeshua, porque não há. A Bíblia declara que nenhum nome é dado entre os homens por causa devemos ser salvos. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o próprio Deus, no nome do Mashiach, através dele, proporcionou uma forma de redenção. E aqui, nessa oração, quando o povo de Israel faz essa oração, ele é preservado pela palavra de Deus. Porque você pode dizer assim, como assim? A palavra de Deus, se você começar a raciocinar um pouquinho mais, quem é a palavra de Deus? Jesus, Yeshua. Se a palavra preserva, quem está preservando alguma coisa? Yeshua. Mesmo que eles não reconheçam o Mashiach, a Torá preserva o povo de Israel. Diga amém. Lembra que nós falamos no Shabat ontem que o sábado, penso que o Israel guardava o sábado, mas na verdade quem guardou Israel foi o sábado. Sábado que guardou Israel. Porque estar no Shabat é estar em quem? Então, Israel ele é preservado e o Senhor está dando aqui para nós palavras que mostram como ele nos preserva. A retificação. A retificação para a nossa vida. E a salvação em Yeshua, diga amém. Você é salvo, diga amém. Mas você está perfeito? Como não? A Bíblia diz, sede perfeito como perfeito é vosso Pai que está no céu. Tu já chegou lá? Nem eu. E como que nós chegamos lá? Através da Torá. É por isso que nós estamos aqui. E cada coisa que ele revela para nós de como fazer isso, nós estamos mais perto, não de ser melhor que o irmão. Uma coisa que eu sempre falo para os meus filhos, nós cumprimos Torá, não para ficar apontando o dedo para o outro e ficar dizendo que o outro não faz. Se você parou de comer carne de porco, se você parou de tomar leite depois de comer carne, isso é um problema teu. Se o teu irmão no lado come porco no rolete, porco não sei o que lá, pururuca, porco não sei o que, porco com leite, porco com queijo, o que ele quiser comer, meu irmão, o que o apóstolo Paulo disse? Que eu não posso
entrar em contenda aquele que Yeshua morreu por causa de comida, porque o reino dos céus não é comida nem bebida. Agora, estou dizendo com isso que não vai ter consequências para as pessoas que andarem dessa forma? Vai ter, mas isso é com eles. A minha decisão de seguir a Torá não é motivado pela tua opinião e nem pela opinião do povo. É o Espírito movendo em mim para que eu seja cada dia mais parecido com Yeshua. É assim. E quando eu sou parecido com Yeshua, que brilha em mim a luz e que atinja os outros. Se não brilhar em mim, ok, ao ponto de influenciar outra pessoa, mas jamais vou baixar decreto desse púlpito. E todo aquele que falar para você que eu baixei decreto aqui em cima é mentiroso. Nele não tem verdade. É filho do diabo. Todo aquele que disser uma fofoca daqui dizendo que eu proibi você de comer carne de porco, filho do diabo. Eu não falei isso. Eu proibi de você tomar leite, proibi isso, proibi, eu obriguei você a guardar o Shabat. Filho do diabo. Vai ter com teu pai e para de incomodar. Porque nós estamos aqui seguindo princípios e ensinando para vocês coisas que muitos fariam, e muitos estão vindo de longe para aprender. E gostariam de estar aqui no lugar onde você está sentado para receber as palavras que são espírito e vida. Porque são as mesmas palavras de Yeshua que são liberadas aqui nesse lugar. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Pronto. Nós temos que fortalecer nossa identidade. Nós temos que saber quem nós somos. E quando nós soubermos isso, nós vamos crescer. Então vamos voltar lá para os 13 atributos que o Eterno nos dá, que vai trazer mudança para a nossa vida e que trouxe mudança para a vida de Israel. E cada vez que Israel proclama isso, tem retificação na vida deles. Cada vez que você proclama isso, tem bênção de Deus trazendo para a sua vida. Pode colocar o próximo, por gentileza. Moshe disse a Elohim: ensina-me a orar pelo povo de Israel depois que pecam. Os judeus quase foram destruídos depois que fizeram o bezerro de ouro. Quero saber qual é a melhor forma de despertar tua misericórdia no futuro. Eis aqui o que Elohim ensinou Moshe a orar. Adonai, Adonai, El Rachun ve'Rachun Erech, Apaim Rav Chesed, Emet Nosser Chesed, Lalafaim Nose Avon, Fechar Ha'ata Nake. Isso aí são as palavras que vai ser explicado cada uma delas agora, o que significa. E quando o Eterno dá essa oração para ele, ele está dizendo, é assim que você vai orar. E agora cada uma dessas palavras tem um significado espiritual muito profundo, que é o que nós vamos ver. Pode ir. Adonai, sou um Elohim misericordioso com as pessoas antes que pecam, mesmo que saibam que logo pecarão. Olha que coisa importante. Ele está dizendo que ele é misericordioso com as pessoas antes que pequem, mesmo que saibam que logo pecarão. Então, essa é a característica do nosso Deus. Ele é misericordioso mesmo sabendo que você vai pecar. Ele tem misericórdia sobre a tua vida. Então, olha só. Ele é misericordioso com as pessoas depois que pecarem. Se fizerem techuvá. O que é techuvá, meu irmão? Techuvá é você fazer retorno. Eu pequei aqui, pode ter sido até o bezerro de ouro. As consequências de quem incitou vai ser a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas se você foi iludido, enganado e pecou por isso, e fizer o retorno, ok, voltar para cá, Deus é misericordioso. Só que o que a igreja entende é que agora eu fiz o bezerro de ouro, ok, fiz techuvá. Aí eu chego aqui, faço outro bezerro de ouro, Deus vai entender, me perdoa, pai. Eu vou mais aqui, outro bezerro de ouro, perdão, Senhor. Tu sabe, né? A carne é fraca. Outro bezerro de ouro, perdão, Senhor. O pessoal entende que isso é graça, isso é desgraça. Porque techuvá é parar e nunca mais voltar a fazer de novo. Aí essa é a característica de Adonai. Se você volta a fazer, já não há mais expiação por você. Isso é Torá? Não, isso está escrito lá, para quem divide a Bíblia, está escrito no Novo Testamento. Dizendo que só tem algo para você, uma terrível condenação. Porque você está pisando no sangue de Yeshua. Eu sei que a igreja da esquina não fala isso para você. E por isso que a igreja da esquina está sempre cheia. Porque quando você pode fazer 1.400 vezes a mesma coisa
e sair impune e dizer que é graça, que o teu pecado ficou na cruz? Todo mundo quer isso. Porque falta caráter, falta arrependimento genuíno. Mas o nosso Deus é um Deus que perdoa. Mesmo antes de você pecar, Ele já tem perdão para você. Mas desde que você, de fato, me arrependi. Entendo isso. Só que se você não tem Torá, você nunca vai entender como fazer esse processo. Porque tu vai viver sempre na desgraça da graça falsificada. Você está aí? Mas isso é pesado demais. Meu irmão, onde é que está escrito que é leve? Não, o jugo é suave e o fardo é leve. Está escrito lá, Jesus diz, mas tem um jugo e tem um fardo. Pode continuar, o terceiro. Julgo a cada pessoa autenticamente. Autenticamente, perdão. Olha só, então ele julga autenticamente. 4. Rahum, sou misericordioso com os pobres e oprimidos, e o salvo de seus opressores. Olha as características de quem ele é. É isso que Moisés estava orando e que o próprio Deus ensinou ele a orar. Próximo. Hanum, sou generoso mesmo com aqueles que não o merecem. Olha que maravilha isso. 6. Erer, demoro a castigar, mesmo a um malvado, sou lento a castigá-lo, pois lhe dou tempo para fazer techuvá. Ele demora a castigar até o malvado, porque ele sempre dá tempo para fazer techuvá. O interessante é que Caim estava pecando, estava oferecendo da terra aquilo que já tinha sido amaldiçoado. E Deus disse assim, olha, o pecado está à porta e convém você dominá-lo. Aí Tserhará, a tua inclinação para o mal está se manifestando, mas é você que precisa controlar. Deliberadamente, Caim escolheu desobedecer. Meu irmão, todo aquele que deliberadamente escolhe desobedecer, manipular, mentir, incomodar, esconder, fazer qualquer coisa na sua própria vida ou contra o seu irmão, porque lembra que Caim matou o próprio irmão Abel? Todo aquele que vive isso está debaixo do mesmo decreto e do mesmo espírito. E mesmo assim, Deus coloca uma marca em Caim para que ninguém matasse ele. Está vendo o nível de misericórdia de quem é o nosso Deus? Mas ele não deixa de punir. 7. Rav Hesse, minha qualidade de bondade é tão grande que posso salvar uma pessoa do castigo, mesmo que seus pecados sejam mais numerosos que seus méritos. Olha isso. Isso é graça. Ele pode salvar uma pessoa do castigo, mesmo que os seus pecados sejam maiores que os seus méritos. Porque na balança de Deus, Sedeque, você sempre estudou a figura grega, né? Daí tem a deusa lá que está na questão do... A justiça é cega, já viu? Ela tem uma espada e uma balancinha. Você conhece aquela figura da balança, né? Está indo no direito. Queridos, isso não foi pelo direito. Essa balança é a balança que Deus faz a justiça. Ele pesa as suas ações. Então, sempre vai ser pesado. Como tudo é copiado pelas trevas também, os deuses gregos também copiaram a mesma balança. Mas a balança da justiça do eterno é essa. Tem duas medidas, teus méritos com as tuas más ações, para equilibrar. E ele está dizendo, mesmo que a parte das tuas más ações sejam bem mais pesados que os teus méritos, quando eu coloco a minha justiça, quando eu decido perdoar para quem tem a intenção correta e quer se arrepender, eu nivelo novamente e te torno um justo. Pode ler o próximo. 8. Pago a recompensa que prometi àqueles que merecem. 9. Pago a recompensa. Pago. 9. Se uma pessoa cumpre uma mitzvah, recompensa os seus filhos até 2
1000 gerações posteriores. Aplaude o Senhor por isso. Está escrito na nossa Bíblia, até 1000 gerações daqueles que buscam, que ele visita a iniquidade até a 4ª geração, e até 1000 gerações, mas na Torá está escrito 2000, não sei por que tiraram 1000. Não sei por que na tradução em português tiraram 1000. 2000 é exagero, acho que vamos deixar só 1000, tá bom. Mas a Torá está escrito 2000, e aqui ele reforça isso. 10. Perdoo até uma pessoa que pecou, porque seu instinto mau o persuadiu a fazer o mal, se faz techuvá. Acabei de falar de Caim. E é exatamente isso. Então, ele tinha a possibilidade de fazer de novo. Deus não disse, se tu proceder bem, você vai ser aceito. Deus não disse assim, eu não quero mais saber de você. Disse assim, vai lá e apresenta o sacrifício de novo, que eu vou receber. Mas o orgulhoso do Caim disse assim, é do meu jeito, eu que sei. É o que eu quero oferecer. Eu quero oferecer isso. Não vai aceitar, Deus? Quem tu pensa que tu é? Está pensando que é Deus? É a igreja de hoje. É só o que eu quero. Deus não está aceitando isso? Quem Deus pensa que Ele é? Que história é? Que Deus é esse? Esse não é o Deus que eu quero. Aí criaram protótipos de deuses. Vamos continuar ali. 11. Fechar. Perdoo até uma pessoa que pecou com a intenção de causar-me aborrecimento, se fizer techuvá. Sempre tem isso, se fizer techuvá. Alguém que fez isso intencionalmente para ferir o Senhor. Agora, se fizer... O que é techuvá? Não faz de novo. Pode colocar o próximo. 12. Ratan, e perdoo o pecado cometido intencionalmente. Olha aí. Perdoa o pecado cometido intencionalmente. Mas peraí. Acabou de dizer que não pode fazer coisa intencional. Calma o coração. Se você fez o pecado intencionalmente contra Deus, Ele perdoa. Agora, se você faz de novo, o que você está fazendo? Você não teve techuvá. Porque o arrependimento genuíno traz transformação de atitude. E você não faz de novo. Se você não... Meu irmão, eu quero te falar uma coisa muito séria. Se você voltou a fazer a mesma coisa, não houve arrependimento. Logo, não houve perdão. O perdão de Deus só manifesta na vida daquele que se arrepende genuinamente. E a Bíblia fala, produzis frutos dignos de arrependimento. O teu arrependimento dá fruto. Amém. E agora? Como é o fruto do arrependimento? Dá uma outra mensagem. Vamos. 13. Se um pecador faz techuvá, suspendo o seu castigo e voltarei a ser bondoso com ele. Se um pecador faz techuvá, eu suspendo o seu castigo e voltarei a ser bondoso com ele. Meus irmãos, esses são os 3 atributos da oração de Moshe e que o próprio Deus ensina para ele. Ensina o povo, ora por eles assim. E isso vale para nós como igreja hoje. Esse é o nosso Deus, aplauda o Senhor por isso. Pai, em nome de Yeshua, o nosso desejo é te servir. Nosso desejo é fazer conforme os preceitos da tua Torá. Não porque nós queremos algum mérito por isso, porque todos os méritos estão em Yeshua, já conquistados na cruz do Calvário. E nós já somos merecedores disso, não por nós, mas pela tua graça. Mas o que nós queremos é te agradar, Senhor, e para te agradar, nós queremos estar pautados na tua Escritura. Porque tua palavra diz, o Senhor mesmo dizendo que tuas palavras não vão passar. Passará céu e terra e a tua palavra não vai passar. Pai, nós queremos estar inseridos dentro dela, para cumprir o que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, em nome de Yeshua, eu repreendo sobre a vida dos meus irmãos toda a influência do espírito greco-romano e que venha de Sião, ó Pai, naquela unção que eu recebi e sei que o Senhor entregou coisas naquela terra para mim, seja derramada, porque a autoridade e toda a unção que o Senhor derrama sobre nós vem da cabeça do sacerdote, escorre pela barba, tocando até a orla das vestes. E eu sei que o teu povo vai ser
impregnado com a tua presença e com a visão de Sião e com a Torá no coração. E eu libero sobre eles, Senhor, palavras de vida, de conhecimento, palavras de entendimento, palavras, ó Deus, de sabedoria, para que eles saibam escolher entre o bem e o mal, para que eles escolham o bem e para que eles prosperem, para que vivam, para que as suas gerações sejam benditas, para que a sua casa seja bendita, para que os seus negócios sejam benditos, para que a comunhão entre nós seja bendita, para que tua palavra em nossa boca seja bendita. Eu abençoo o teu povo nessa noite, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. E você que recebe, aplauda o Senhor. Aleluia.